de manhã e amanhã à noite, apenas naquilo que cremos aqui no tabernáculo, para repassá-lo novamente. We have all odd beliefs, very strange. Nós temos algumas crenças bastante excêntricas, muito estranhas. But somehow we find Bom dia com Jesus. Amém. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé e com o Marcelo fazer a oração que nós temos calmos, com toda a reverência possível. Bondoso Deus e amado Pai Celestial, mais uma vez nos reunimos aqui, Senhor, para o adorar. Ó Deus, estenda a sua mão sobre o seu povo, Senhor, que cada um possa levar para sua casa, seu lar, uma bênção recebida. Abençoe o pregador também nesta manhã, Senhor. Abençoe cada um de nós que pedimos em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Podemos acertar? Nós vamos começar cantando no hino do nosso hinário, o primeiro hino do hinário, A Cidade Santa. Está aí, Marlon? Palavras verdadeiras que João
cantar o 3 do nosso inário, ele é o número 3, valor de uma alma. Está em ré, irmãos. Se eu não quiser ficar por um salmo, colocar de pé para a leitura do Salmo. Assim que a leitura do Salmo foi feita, irmã Nilce, pode me cantar o seu hino. Salmo 3, Salmo número 3. Oração por Antônio Tobias, por Silmara, Gilberto, Milena e Gil Vinícius. Oração por Luana, David, Sandy e Alex. E por William, em pé da irmã Nilce. Salmo 3. Após a leitura do Salmo, pede para o irmão Pedro fazer a oração. Esse pedido.
Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele me ouviu desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios todos. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Vamos orar por pedido de oração. Se você tem um pedido, que você não pôde, levante sua mão. E Deus sabe cada coisa no lugar certo. Senhor Deus, Pai bendito, aqui estamos despedidos de oração, Pai. Que o Senhor possa conceder, Pai, conforme a necessidade de cada um, Pai. Deus, conforme o clamor de cada um, Pai. Porque quando há um pedido, Pai, há um clamor para ti, Pai. Senhor, nós estamos aqui, Pai, clamando pela nossa salvação, Pai. Nós estamos clamando pela tua bênção em favor de cada um, Senhor. Abençoe o teu povo nesta manhã, Senhor Deus, Pai. Como disse no Salmo, Senhor, que o Senhor abençoará o teu povo, Senhor. Ó Deus, dê-nos a graça do teu Espírito Santo nesta manhã, Senhor Deus. Pai, venha nos ajudar. Abençoe, Pai, o pregador, Senhor, que ele possa trazer, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor, conforme o pensamento, conforme está o pedido no coração de cada um, Pai. Deus, dê a tua graça, abençoe o pregador, usa ele, Senhor, que o teu grande Espírito Santo venha usar o nosso pregador nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos assentar, vamos ouvir o Padre Deus. Se os irmãos quiserem marcar a escritura que será usada, Salmo 103, versículo 1 ao 3. Salmo 103, versículo do 1 ao 3. Esta é a escritura que o pregador usará.
Jesus e você. Amém? Graças a Deus. Vamos cantar no 14 do nosso cenário. E o título é Jesus. 14 do nosso cenário.
presidente, divino companheiro, irmãos. Se o seu irmão quiser tirar o perto enquanto cantamos esse hino, está em reza. O irmão pode tirar o perto enquanto cantamos esse hino. Irmã Ezequiel, para me ajudar a cantar esse último hino, irmãos. É o 222. Existe um alguém comigo. Esse vai ser o nosso último hino, irmãos. Tá em inglês. Tá em 222. Não
Estamos gratos a Ti por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Aqui está a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa vivificar a Sua palavra em nossos corações, dando-nos o Espírito Santo, para que possamos compreendê-la e que isso possa fazer bem a cada um de nós. Nós pedimos a Tua ajuda, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e te agradecemos. Amém. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Amém? Podeis nos assentar. Bom dia a todos. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos dar continuidade nas mensagens de demonologia. Foi pregada a primeira, que era a competição e expulsão de demônios, que o profeta explica que nós já estamos curados, já estamos salvos. A única coisa que não nos deixa ser curado, ser salvo, é o espírito mau. E quando o demônio é expulso, então você obtém aquilo que você necessita. É uma sequência de mensagem. E hoje eu queria tomar a mensagem de demonologia, estado físico. O profeta, depois seria estado religioso, depois espíritos sedutores. Eles fizeram uma sequência de mensagens. Ele começa usando este versículo. Ele nos chama a atenção do Salmo 103, versículo 3, que diz: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. Não tem seleção, é tudo, né? Bom, o profeta, a primeira coisa que ele começa a nos chamar a atenção seria: o que é um demônio? No parágrafo 16 dessa mensagem ele diz: demônio é um atormentador. Agora, a primeira coisa, o que é o demônio? Vocês ouvem tantas pessoas falarem a respeito de demônio? Bem, agora, o demônio, diabo, tudo vem de uma palavra. Em inglês é chamado de atormentador. Um companheiro que atormenta é um diabo, um demônio. Agora, a Bíblia hoje é para muitas pessoas, é algum velho remoto livro que o vovô e a vovó leram, ou algo assim sucessivamente. Mas isso é errado. É para todo mundo. As pessoas acham que é apenas um livro que nossos antigos antepassados leram e não levam a sério. É tão séria a Bíblia como também muitas pessoas não creem na existência de demônios, mas o profeta diz: demônios existem. Não são apenas um pensamento mau, um pensamento ruim, mas eles existem. Como a Bíblia não é só para aquelas pessoas que se dizem crentes ou para os nossos antepassados, é para todos. Se você pegar em Atos 1, Atos 2, versículo 38, eu marquei aqui. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito de vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então ela é para todos, assim como as promessas da Bíblia são para todos nós, tanto naquele tempo como para hoje. Agora,
E demônios são atormentadores que nos atormentam. Agora, existem demônios que entram na alma de um homem. E isto é, na fraseologia, isso seria... Eu diria isso, embora o demônio, qual entra na alma, é algo que atormenta a alma. A mensagem é demonologia, estado físico. Ele vai explicar o que é, como é que um demônio se torna físico. Um câncer, nós chamamos de câncer, chamamos de catarata, mas a Bíblia, Jesus, nos chama de demônio. Como é que ele se torna físico? Aqui ele cita dos demônios que atormentam a alma, que não é estado físico. Pessoas que não se rendem à palavra, há um demônio atormentando, fazendo coisas erradas. Muitas vezes você pode ver uma pessoa, talvez por demência, não ser certo da cabeça. Agora, ela pode ser ainda uma pessoa convertida, cheia do Espírito Santo e ser totalmente demente. Não quer dizer nada. Ela pode não estar no seu juízo santo, é certo, mas não lhe impede de ser salva. Isaías diz que nem os loucos errarão o caminho. Isso é diferente de a pessoa que tem um demônio atormentando a alma, seu espírito, não lhe deixa fazer as coisas certas. Vem, isso é certo. Isso não tem nada a ver com a alma. A alma da pessoa demente que aceita isto, ela é salva. É o atormentador, vê algo que os atormenta. Agora, toda enfermidade, temos que verificar primeiramente que todas as enfermidades vieram do diabo. Nenhuma enfermidade veio de Deus. Deus não pode fazer algo. Entendeu? O diabo causa todas as enfermidades e por sua vez que leva à morte. Deus não é autor da enfermidade. Nenhuma enfermidade vem de Deus. Agora, o profeta nos chama a atenção. Deus às vezes permite que Satanás coloque uma enfermidade em você como um chicote, para te trazer de volta à casa de Deus. Quando você o desobedece, nós temos ouvido vários relatos, temos visto várias pessoas se afastam e Deus às vezes coloca algo nela para que ela possa se arrepender e voltar, nem que seja rastejante. Isso Deus fará sempre que for alguém dele. Se você tem uma eleição e corre disso, Deus te trará de alguma forma. Poderia você imaginar uma pessoa, mas as enfermidades em seu início vêm do diabo. Poderia você imaginar que uma pessoa creia que Deus, nosso Pai Celestial, seria o autor de tais coisas como enfermidade e morte? A enfermidade, por sua vez, leva à morte. E morte, o profeta nos ensina que significa separação. Você está separado deste mundo físico, ou separação de Deus. E muitas vezes o profeta nos relata de pessoas que são levadas antes da hora por causa da desobediência. Ele fala, a desobediência causa morte. Muitas pessoas são recolhidas antes, para Deus não perder ela antes do tempo, por causa da desobediência. Bem, não, ele não é, nunca foi, nunca será. Deus permite a morte por causa da desobediência. Deus permite a morte. Como um escritor disse, tudo que a morte pode fazer, Deus sujeitou isto a uma carruagem e isso nos puxou até a presença de Deus, um crente, uma pessoa convertida. Mas a palavra morte significa separação. Deixa eu só levar certinho. Agora, a morte significa separação, mas para a morte, para a enfermidade, ele diz que ele sara todas as nossas enfermidades, perdoa todas as nossas iniquidades. E para a morte, ele fala, Jesus disse,
que Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Jesus disse: aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. Isso parece um contrassenso para a ciência. E nós envolvemos os corpos de uns aos outros sob a santidade de nossa sepultura. Mas ele nunca, nunca morrerá. Como pode isso? Ele está morto no ponto de vista humano. Mas na verdade ele está apenas separado de nós. A morte é uma separação. Você não pode ter a pessoa aqui no estado físico, mas se ela é um crente, um redimido, ela, na realidade ela passou da morte para a vida, porque ela foi à presença de Deus. Amém. Não pode morrer. Mas nós temos vários exemplos disso na Bíblia. Quando Lázaro morreu no ponto de vista humano, Jesus não falou para o seu discípulo: Lázaro está morto de primeiro. Ele diz: Lázaro está dormindo, eu vou despertá-lo do sono. Os discípulos se incomodaram e falaram: mas se ele está dormindo, deixa-o descansar. Daí Jesus teve que falar na linguagem humana para que eles entendessem. Não, Lázaro está morto, mas eu vou lá despertar ele. E quando Jesus chamou, ele apenas acordou Lázaro. Para o cristão, a morte não é uma morte, é apenas uma separação dessa vida humana para ir à presença de Deus. Então, o que foi? O convertido, o que parece, ele está apenas separado de nós. O que parece, nós não podemos tê-lo aqui. O cristão não pode morrer. Grave isso. Mas nós temos: o diabo é um atormentador, demônio. Ele causa enfermidade que leva à morte. Morte significa separação. Agora, se um de vocês, um de sua família morre ou algo, ele está, se for convertido, eles não estão mortos. Eles estão mortos no ponto de vista humano, mas eles estão apenas separados de nós. Eles não podem morrer, mas eles estão na presença de Deus. Eles não estão mortos e eles não podem morrer. Para eles é impossível morrer. Jesus disse: aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não virá julgamento, mas passará da morte à vida. Então ele não pode morrer. Qualquer coisa que é imortal, eterna, não pode perecer. Você não pode morrer porque você tem uma vida imperecível. Você tem uma vida de Deus em você. Porque o único que é eterno é Deus. Para que nós sejamos eternos, Ele tem que estar em nós. Você tem que ter uma vida, a vida de Deus em você. Ele a possui, porque Deus a tem dado a Ele. Deus deu a você, não por mérito, é incondicional. Deus deu-lhe isto e não lhe pediu nada em troca. Deus chama, nenhum homem pode vir a Deus, exceto se Deus o chamar. Jesus disse: ninguém virá a mim, a não ser que meu Pai o chama, o traga. Não é ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Ele que chama. E não é uma segunda pessoa. Se você falar vai, está dando sentido que há outro Deus. Não, é ninguém vem ao Pai. Quer dizer que Ele é o Pai, a não ser por mim. Ele é a porta. E que Deus maravilhoso, Ele te deu a vida e não lhe pediu nada por isso. Apenas o que está.
Agora, o que o profeta vai começar a explicar, como é que nós nos tornamos físicos. Antes de nós sermos uma pessoa física de carne, nós éramos espírito. Ele vai relacionar isso com a doença. A doença, antes de ela ser um câncer, ela era um espírito. Deus primeiro formou o homem espírito e depois o homem físico. A doença, antes de qualquer coisa, ela era um demônio, para depois ser física, se tornar física. Essa é a relação que ele vai pôr. É algo cansativo, mas é interessante você entender como funciona, para você também entender como é a cura. Isso é para quem tem profeta, não é para o mundo lá fora. Agora, antes de nós sermos algo, o profeta ele fala que nosso germe de vida iniciou-se em nossos bisavós. A ciência diz isso. Fomos carregados nos lombos dos nossos pais. A ciência prova isso. Mas a Bíblia ainda fala que Levi, ele pagou os dízimos quando ele estava nos lombos de seu bisavô, que era Abraão. Daí ele foi vindo através do seu avô, através do seu pai, através de sua mãe, e saiu você. Mas, ele fala, nossas almas foram criadas antes da fundação do mundo. Quando Deus criou o homem em sua própria imagem. Espírito de homem. Não o homem em sua própria imagem, mas o homem, não o homem. Porque o homem, quando Deus criou o homem espírito lá no jardim, antes da fundação do mundo, o homem era macho e fêmea, o espírito dele. Então ele criou o homem, não um homem. Não o homem em sua própria imagem, mas o homem em... Não um homem em sua própria imagem, mas o homem em sua própria imagem. Então, ele nos fez macho e fêmea antes que ele jamais tivesse um homem do pó da terra. Agora, Gênesis 1, 26, 27. Eu vou ler para que tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso. Por que Deus criou o homem duas vezes na Bíblia? Não, o primeiro homem foi o homem espírito, 1, 26 ao 27. E criou, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora o pessoal pega isso e diz, aqui ele diz façamos, é mais de um Deus? Não, ele estava falando dos anjos que estavam lá, que também eram espíritos. Conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, mares, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Agora você pega, passamos, agora vamos ver na hora de criar Deus. Criar o homem. O que a Bíblia disse? Ele não falou e criou os deuses o homem, ele disse e criou Deus. Deus é e foi ele que criou. E criou Deus, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E criou Deus. Ali está dizendo, passamos o homem, mas na hora da criação, e criou Deus, um singular. E aqui este homem, ele era espírito. Ele não era físico. A segunda parte, em Gênesis 2, 7, diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou na nariz o fôlego da vida, que é o espírito que ele tinha criado. Ali foi o homem físico. O primeiro homem foi o homem espírito. Antes de mais nada se tornar algo físico, ele era espírito. Mas, então vamos seguir. E fez macho e fêmea antes que ele jamais tivesse um homem no pó da terra. Gostaria que tivéssemos uma chance nesta tarde para tomar nosso tempo e voltarmos atrás com aquilo. Somente veja isto. Agora está no meio do curso, mas quando você vê isto, vem adequadamente com o curso. Vem como Deus lá no princípio. O que fez ele lá?
E como ele moveu-se como ele moveu-se até a terra e como ele fez o homem em sua imagem. Então Deus virou-se e estava feita a imagem do homem para redimir o homem. Como? Deus criou o homem espírito, conforme a sua imagem. Criou o homem físico, colocou o espírito dentro dele. Quando ele fez Adão adormecer, ele separou o espírito feminino de Adão e colocou o espírito feminino na Eva. Quando o homem se casa, ele volta a ser um, por quê? Porque quando ele foi criado, ele era macho e fêmea. E Deus separou o espírito, a parte feminina, e colocou em Eva. Então você é um com sua esposa, porque você se volta como era no princípio, quando você se casa. Agora o profeta vem e nos diz o que ele está dizendo. Que Deus, quando ele criou o homem físico, ele não era físico ainda. Mas quando o homem se perdeu, o que Deus fez? Ele ele refez a carne e se revestiu. Aí você pega São João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 1,14, e o Verbo se fez carne. Deus se revestiu de carne. Ele virou-se homem para poder nos salvar. Se fez carne e habitou entre nós. Agora, quando Deus fez o homem em sua imagem, ele era um homem espírito, primeiro. E isto foi, lá não havia homem algum para lavrar o solo. Então ele criou o homem do pó da terra. Agora os cronologistas, os demais, essas pessoas que procuram e pegam ossos velhos e demais, e creem na evolução. Eu creio na classe certa de evolução. O homem evolui de si mesmo, mas não fora de uma certa célula, não o Senhor, porque um pássaro tem sido um pássaro desde que Deus o fez um pássaro, e o macaco tem sido um macaco, um homem tem sido um homem, isso é correto. O que ele quer dizer? Que ele crê na evolução correta do homem, o homem se evolui. Quando nós começamos a ser humanos, nós somos uma célula, e a célula vai criando outra célula, ele vai se evoluindo, até virar homem. Mas ele não vai virar um macaco, cada um vai produzir conforme a tua espécie. O homem diz que o homem veio do macaco. Não, o homem veio de Deus. E ele vai se tornando homem, vai se evoluindo, não vira um macaco. Você pega um macaco falando, você não vai conseguir ver ele falando. Você pode ensinar coisas para ele que ele grava, mas ele não tem raciocínio, ele nunca poderá discutir com você. Porque Deus não fez assim. E ele pega o gancho dizendo, todos os homens são iguais, independente de raça, cor. Se você pegar o sangue de outro humano no negro, se quiser colocar no branco, se eles baterem os fatores RH, positivo, negativo, AD, vai dar certo, independente de sua cor. Não tem como, todos somos humanos. O homem veio de Deus e ele se evolui dele mesmo, mas ele não veio do macaco para o homem. Vamos adiantar, eu acho que não vai dar tempo. Vamos entrar na parte que o profeta começa a explicar sobre os demônios, sobre as enfermidades, no estado físico. 42. Bem, agora o que começou essa enfermidade? Agora a primeira coisa é o espírito antes de tornar-se uma enfermidade. Exatamente o mesmo que você era, um espírito antes de se tornar um ser humano. O que ele quis fazer? Explicar como você nasceu, como é que você se tornou físico. Agora ele quer explicar como que a enfermidade se torna física. Antes de tudo, ela é um espírito. Exatamente o mesmo que você era, um espírito antes de se tornar um ser humano. Agora eu vou tomar o irmão Willet aqui como um exemplo, o irmão Willet. Houve um tempo quando você e eu éramos nada. No estado físico, não éramos nada. Então a primeira coisa, Deus deu-nos uma vida. E vamos tomar, digo, se eu pegar o seu corpo aqui nessa tarde, você é feito de um grupo de células consistidas de átomos. Agora, algum dia esses átomos serão destruídos se Jesus tardar. Você voltará.
Eles serão, quando o seu espírito retornar, aqueles átomos se juntarão outra vez com este espírito e trarão outro irmão Willet, exatamente como aquele outro, somente mais jovem, quando ele estava no seu melhor empenho, falando da ressurreição, se nós se desmancharmos. Quando o homem passa dos 25 anos de idade, ele encontra poucas rugas sobre os seus olhos, e alguns cabelos brancos aparecendo, e assim será, porque a morte está após você, e um desses dias ela te levará, mas ela gradualmente. Você se encontrará numa esquina aqui, e Deus te tirará daquela esquina. E você se encontra nessa esquina aqui. A morte quase te tomou, e aqui, mas após algum tempo, ela te tomará. Mas então, o que a morte pode fazer? Ela tomará todos os direitos. Então, quando isso é feito, tudo que ela pode fazer, quando Deus lhe deu esta vida, e você estava no auge, mais ou menos 23, quando você vier a ressurreição, você voltará exatamente como você era quando você tinha 23 anos de idade, ou 25, antes da morte iniciar. A morte fará tudo o que ela pode fazer. Ela começará lá, mas você voltará exatamente da maneira que você era. Não importa como é que você irá morrer, se desmanchará. Mas o profeta fala, a Bíblia nos ensina, você voltará quando Deus te chamar, exatamente como você era. Agora ele vai explicar, eu vou adiantar, que o irmão começou de um grupo de célula, uma célula, vem a célula de sangue, foi formando até virar o homem. E se você se desmanchar por tirando tua célula, dividindo tua célula, você vai virar em nada. No 46 fala, mas agora a respeito do câncer, vamos falar dele um pouquinho. Agora Deus te deu sua vida, e diz aqui, está você hoje, e aqui estou. Não há nada em minha mão, mas algum dia pode haver câncer em minha mão. Bem, como entrou lá aquele câncer? Como é que ele entrou? Você sabia disso? Vamos ver o que é aquele câncer. Agora vamos tomá-lo à parte. Vamos tomá-lo. Agora, ele também é um grupo de célula, igual a gente. Você sabia disso? É outra vida vivendo de sua vida. O câncer é outra vida vivendo de você, estando em você. Ele também é um grupo de células que tem um espírito, né? Elas não possuem forma, algumas delas se espalham, algumas parecem com uma aranha, e algumas faixas prolongadas. O câncer vermelho, parecido a fios vermelhos e prolongados. Então existe o câncer cor-de-rosa, o qual normalmente aparece nos seios da mulher, como panquecas deitadas umas sobre as outras. Então se espalham, e elas simplesmente crescem em qualquer lugar. Às vezes os tumores são inclinados para este lado, alongados, em compridade e tudo mais. Eles não possuem forma, porque são tais e quais ao espírito, o qual não possui forma, mas um desenvolvimento de células, são um grupo de células. Digo que em você, agora mesmo, há um tumor ou um câncer, somente células desenvolvendo, crescendo, crescendo, crescendo. Está comendo, sugando sua vida de ti, vivendo na corrente sanguínea. Cataratas tiram muco do olho e crescem sobre ele, cobrindo-o todo, arrancando seu olho fora. Alguns deles vêm e nunca ficam, como tuberculose, o qual vem simplesmente em um germe muito pequeno. Não há nada do tamanho disto. O mesmo tamanho de um germe que faz um elefante para um bicho de pé, não nada ao tamanho de um germe. E alguns deles tomam a forma de corpo, alguns nunca tomam, e alguns nunca entram nas células, alguns se tornam espírito, atormentam a alma, alguns não se tornam físico, alguns são que perturbam, não deixam você agir certo. Tentaremos conseguir aquela parte, eu deixarei aquela parte para amanhã à tarde. Agora, amigos, eu não estou dizendo isso de alguma maneira psicológica. Eu tenho lidado com demônios por anos, e vocês sabem disso. Se vocês somente soubessem as coisas depois que o serviço termina, à noite, o que acontece às vezes, vocês não sabem. Recordem,
quando você vem contra um espírito, é melhor você saber a respeito do que você está falando. Simplesmente não fique lá de pé com um procedimento duvidoso, porque isso não fará nenhum bem. Mas quando o demônio tem que te obedecer verdadeiramente, ele reconhecerá isto. E não é com alto você grita, e não é a quantidade de azeite que você coloca, é o que está aqui atrás que ele reconhecerá sua vida, a verdade, ele reconhecerá a verdade. Jesus simplesmente disse: saia, vê. Recorda, os discípulos haviam estado esperneando, retorcendo e tentando expulsá-lo e tudo mais. Eles disseram: por que não o podemos expulsar? Disse: por causa de vossa incredulidade. São Marcos capítulo 16, versículo 16. E em meu nome expulsarei o demônio. Se você não crer nisso, você não vai conseguir expulsar o demônio. Disse: saia dele. O menino caiu e teve a mais dura confusão que ele jamais teve. Vem, eles reconheceram a autoridade. Deus pôs a autoridade de expulsar demônios na igreja. O profeta ele explica como um carro. Um guarda ele não pode parar um carro de 200 cavalos, 300 cavalos, 100 cavalos ou nem de 1 cavalo. Mas quando aquele guarda ele veste aquela farda e ele apita, os pneus cantam e param. Ele tem poder para parar? Não, mas ele tem autoridade para parar o carro. E Deus deu-nos autoridade. Nós não temos poder para parar, não temos poder para expulsar demônios, mas ele deu autoridade na igreja para expulsar os demônios. Ele deu autoridade para as pessoas serem curadas, para as pessoas serem salvas. A autoridade do Evangelho, a farda do Evangelho. Ele pôs isso na igreja. E quando ele vê uma vida consagrada, uma vida reconhecida, cheia do Espírito Santo, cheia de fé, então o demônio tem que parar e como se ele tivesse 300 por hora querendo tirar a tua vida, levando você para o caminho da droga ou talvez enfermidade. Mas quando ele reconhece uma vida vivida, quando ele ouve, é como se fosse um pneu do carro cantando, um apito do guarda parando e ele tem que sair. Olha aqueles rapazinhos lá embaixo, aqueles vadios quais viram Paulo expulsando o demônio. Eles disseram: nós podemos fazer a mesma coisa. Alguns filhos dos sacerdotes, então eles desceram e disseram: podemos expulsar demônios. Atos 19, eles desceram um homem, o qual dava ataques epilépticos, e disseram: não, nós te conjuramos por Jesus, saia dele. O demônio disse agora: no nome de Jesus, o qual Paulo prega. O demônio disse: agora eu conheço a Jesus e conheço a Paulo, mas quem é você? Você sabe o que aconteceu? Saltou-se no rapaz, rasgou suas roupas e eles mesmos foram atacados e correram pelas ruas. Agora, eu quero adiantar aqui para nós. Aqueles mesmos demônios vivem hoje. Então existe muito fanatismo. Essa igreja nessa tarde, há muito fanatismo na terra hoje, chamado cura divina, que deve ser fechado, o profeta fala. Isso é o que traz desgraça sobre a verdadeira causa. Isso é porque você tem tão duro esforço. Há um monte de traços chamado religião hoje, os quais deviam ser fechados. Por causa deles, a verdadeira religião não salva ninguém. A única religião que salva é a religião do Espírito Santo, a religião da Bíblia. Mas placa de igreja, o profeta chama de loja, isso não salva ninguém. Nada a não ser culto. E isto é o que faz a verdadeira igreja de Deus ter tão duro esforço com isto. Mas somos do continente americano e essa maneira que será. Deus disse que o trigo e as plantas rasteiras, os arbustos espinhosos não crescem juntos. Não tente arrancá-los, deixa-os crescerem juntos, porque pelos seus frutos o conhecerei.
Não há nenhum fruto, porque não há nenhuma vida, não há nada lá. Eu vou adiantar. O profeta, ele vem, parágrafo 62. Ele vai explicar das células, como é que elas se reproduzem. Você vai entender por que ele está dizendo. Vai ser tão chato. Porque cura divina, as igrejas estão cheias. Você vai nas igrejas e escuta milagres mais do que aqui. Mas não é ensinado como é o processo. Eles aprenderam a parte boa do profeta, porque esse movimento, quando eles começaram a sair com cura divina, foi o profeta que começou no meio dos pentecostais. E lá ele reunia batista, metodista, tudo. Aprenderam cura divina com o profeta. Mas eles não entendem isto. Jesus, quando aquele homem estava na maca, ele não estava preocupado em curar ele. Ele não estava preocupado em fazer ele levantar a maca. Ele disse: seus pecados estão perdoados. Porque hoje você pode ser curado de câncer e amanhã você pode morrer do mesmo câncer. O certo, ou de outra doença. O certo é que você pode ser curado hoje e amanhã, outro dia, você vai morrer. E daí, como é que vai ficar a sua alma? Como é que vai ficar a sua vida? Às vezes Deus não quer te curar. Paulo lutou para que Deus tirasse espinho na carne, ele tinha problema de visão. E Deus não tirou. Ele disse: Paulo, a minha graça te basta. Amém. As pessoas curam, e você vai ver os testemunhos deles. O sogro falou uma coisa para mim que eu achei interessante. Eu vi um certo evangelista conhecido, não vamos citar o nome, mas já deve ter visto na internet, e ele aprendeu cura divina com o profeta. Você vê vários testemunhos dele dizendo que ele era o profeta e tudo. Mas ele foi dar um testemunho de como é que uma brana expulsava demônios. E ele disse que ele era um pentecostal e ele fez muitos milagres. E disse que eles tinham medo dos demônios. E quando eles viam uma pessoa endemoniada, eles gritavam mais do que o demônio, porque assim eles achavam que o demônio teria medo e sairia. Mas quando ele viu o profeta expulsando o demônio, ele disse que chegou uma menina muda e surda. Ele achou que o profeta ia gritar, espernear, e ficou esperando. O profeta apenas pediu para inclinarem a cabeça. Ele apenas fez uma oração, repreendeu o demônio em voz baixa e disse: pode levantar a cabeça. O demônio já saiu da menina. E ele ficou abismado. Como? Não gritou, não esperneou, apenas saiu. Ela era surda e muda, mas era um demônio, não era? A medicina vê, fala surdez, fala que a pessoa é muda, mas não, era um demônio que estava ali. Mas eu digo que pessoas covardes, que aprenderam isto do profeta, e depois vem falar: mas se você ouviu esse nome William Branham alguma vez na sua vida, diz, esqueça um monte de bobagem que aconteceu mais tarde. Falando, eu não sei se era a respeito das mensagens, dos ensinamentos. Falou que viu Jesus no irmão Branham, mas falando que o que fez mais pra frente foi bobagem. Você vai ver as igrejas desses homens, tudo com o cabelo cortado, as mulheres tudo com pintura, mulheres no púlpito, as próprias mulheres deles pregando, filhas. Está curando, acontecendo um milagre, perna crescendo, mas quando aquelas pessoas morrerem, o que vai acontecer? Elas serão responsáveis pelas almas daquelas pessoas. Agora, o câncer, vamos tratar dele em seguida. Quero ver se eu termino hoje. Temos ainda cerca de 5 minutos de sobra. Eu acho mais ou menos nos próximos 5 minutos que sobra, vamos tratar com o câncer. O que é esse sujeito? O que representa ele? Ele é um carniceiro. Ele representa um abutre, come coisas mortas. O câncer vem, a maioria das vezes, de uma ferida. Onde a célula tem sido atacada, e isto dispersa, a uma pequena célula torna-se uma apóstata. Como assim uma apóstata? Ela começa a agir diferente das outras células. Apostasia são pessoas que se separam da igreja,
Os apóstolos não vão mais para os cultos, ou o profeta, estão na igreja, estão agindo diferente conforme a igreja. Ele compara a célula, começa assim, ela não fica fazendo na mesma ordem dos outros, ela começa a se reproduzir diferenciada. E entra um demônio ali. Ela torna-se uma porta. Essa é uma palavra altissonante para o batista, não é correto? Mas isto apostata aquela célula. Eu sou um batista que creio na apostasia. Alguém disse aqui embaixo em Arkansas, em uma reunião, outro dia, irmão Brana era um companheiro nazareno, ele havia sido curado, ele andou pela cidade com suas muletas sobre seus ombros. Ele disse, você sabe o que? Disse, quando eu primeiro vim aqui, disse, eu ouvi você pregando e eu pensei que você era um nazareno. Ele disse, então eu vi que a maioria das pessoas eram pentecostais, e alguém me disse que você era pentecostal, e agora você diz que é um batista. Disse, eu não entendo isso. Eu disse, isso é fácil. Eu disse, eu sou um pentecostal nazareno batista. Isso é certo, tá bem? Nós somos um em Cristo Jesus. Amém. Através do Espírito Santo que nos faz isso é correto. Agora observe essa pequena célula apostata quando é uma ferida. Ela começa pequena, outros pequenos germes entram em movimento por causar aquilo, alojam-se ali, e essa é a maneira que o pulsório se chaga, e aqueles pequenos soldadinhos lutando por sua vida. Eles correm lá em cima para atacar aquele veneno, os poderes do demônio tentando se reunir lá e dar suas vidas. Isto é o que é isto? Um grupo de soldadinhos mortos, aquele que pus que está em seu sangue, aquilo é uma inflamação, eles dão suas vidas para salvar as suas. Falando dos anticorpos, eles morrem, são células que morrem para tentar estancar aquela inflamação. Agora, uma vez, a pequena célula rejeita lá e esse demônio começa. Ele começa a crescer. Ele era um demônio e viu uma deficiência e começou a entrar na sua célula e começou a fazer ele se desviar. O diabo, tanto no sistema religioso como no sistema físico, para desviar uma pessoa, levar uma pessoa à morte, ele apostata a pessoa. Ele tira a pessoa da igreja, tira a pessoa da comunhão para levar à morte espiritual. E para criar um câncer, ele faz a mesma coisa com suas células. Ele faz que elas comecem a se reproduzir diferente das outras. Elas não querem mais seguir a ordem que Deus criou. E aquilo começa a gerar um câncer. E ali a pessoa morre. Agora, ele está construindo um corpo assim como seus bebês começam em seu ventre. No seu ventre. Como você fez em sua mãe. Célula em cima de célula. Célula em cima de célula. De qualquer maneira, em qualquer lugar, somente elas não possuem forma de nada como um ser humano após sua natureza. E isso está somente fora de um espírito. Isso somente cresce de qualquer maneira. Isso começa com célula, célula em cima de célula. Agora, a primeira coisa que você sabe, você começará a enfraquecer-se. Sentir-se enfermo. Você vai ao médico e ele te examinará. Talvez ele não possa encontrar isto. Se ele encontrar, talvez ele cortará isto. Se ele pode cortar isso inteiramente, certo? Ele foi bem sucedido. Mas se ele não puder tirar aquilo inteiramente, então, se for na garganta, em algum lugar onde isso não possa ser tirado inteiramente, uma pequena partícula disto viverá normalmente. Bem, porque isso não foi como se você tivesse cortado sua mão fora e estivesse resolvido. Ele tem que, para o médico ter bem sucesso no câncer, tem que tirar tudo as células. Se ele não conseguir, o câncer continuará ali. Agora vamos ver como é que o profeta faz. Você chama o médico, chama isso de câncer. Deus chama isso de demônio. Veja, hoje eles somente conseguiram. De onde a palavra câncer vem? Ela vem de uma palavra latina qual é usada em termos medicinais significando caranguejo. Aquelas pernas, essa é a maneira que isso faz, estende-se fora, espalhe-se para fora. A palavra câncer é caranguejo. E isso penetra e simplesmente permanece firme, sugando o sangue como ele vai.
como povo ou algo, porque o tumor, catarata e outras enfermidades, cada uma delas vem de um germe, e aquele germe tem que ser um corpo. E antes que possa ser um corpo, tem que ser uma vida. Antes que possa criar ou germinar, fazer mais células, ela tem que ser uma vida. E isso é correto. Agora, de onde aquele câncer vem? De onde aquilo vem? Não estava em você aqui há algum tempo atrás, mas agora talvez esteja em você. De onde veio isto? É outra vida, diferente de sua vida, vivendo em você. É um espírito. É um atormentador, consumindo sua vida. Essa é a razão pela qual Jesus chama isso de demônios. Como ele expulsou aquele rapaz com epilepsia, ele falou, saia dele, demônio. A ciência chama de epilepsia, mas Deus chama de demônio. Todas as coisas boas vêm de Deus. Agora eu saúdo o médico, ele diz. Sim, Senhor, cada doutor na medicina, Deus os abençoe pela ajuda que Ele tem dado às pessoas. Isso é correto. O que faria vocês, mundo de hoje, sem eles? Eu agradeço a Deus pela ciência, medicina. Eu agradeço a Deus pelo meu automóvel. Se Deus não tivesse permitido a ciência fazer no automóvel, eu teria tido um tempo duro, andando aqui pelas luzes elétricas, pelo sabão que eu lavo minhas mãos, pela pasta o qual eu escovo meus dentes. Certamente eu agradeço por tudo, porque todas as boas coisas vêm de Deus. Mas deixe-me lhe dizer, nunca houve nenhuma partícula na medicina que já curou alguma enfermidade. O médico ele pode tirar o câncer, ele tem que costurar você, mas quem é que vai cicatrizar aquilo ali? Ele não pode fazer isso. Ele não pode criar outra pele ali. Tem que ser Deus. Deus permite ele chegar até ali e engessar a sua perna. Mas fazer ela voltar ao normal quando você quebra é Deus. Ninguém pode curar nada, apenas Deus. Observem, mas qualquer homem que afirma ser um curador, ele é um contador de histórias. Porque ele não pode fazer isso. E eles ganham dinheiro com isso, né? Pois a Bíblia diz, eu sou o Senhor que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Eu tenho estado pesquisando em minha residência, pesquisando, alguns melhores médicos através da nação têm vindo. Você vai falar de... Eu vou pular, falando que tem muitos Nicodemos que vão em segredo com ele, querendo marcar entrevista, creem nele, mas não fazem isso público. Eu quero ir na parte que ele começa, como é que ele começa a cura. 77, nós vamos encerrar. Eu quero terminar hoje, que é um tema cansativo. Nós vamos partir para outra mensagem. Agora, se eu fizesse como o médico, e se eu pudesse cortar isso fora e lançar no chão, ou como dizer, por exemplo, você mesmo era um câncer nessa terra, agora aqui está a cura divina. Se eu quisesse livrar-me de você da maneira que os médicos fazem, eu somente continuaria isso, esmerilhando seu corpo algo diferente até que ele desaparecesse todo da terra. Lá não haveria mais aquilo, igualmente como o médico tira o tumor de você. Mas na forma da cura divina, vocês fazem cura divina, mas não sabem. Se você fosse um câncer, eu simplesmente chamaria sua vida para fora de você e você acabaria. Sua vida te deixaria, mas seu corpo estaria aqui, o mesmo que ele era. A medicina trata do corpo, ela te tira do físico. É a mesma coisa que eu falo do drogado. A medicina pode te desintoxicar teu corpo, mas por que quando você se desintoxica, quando você sai, a pessoa, pela lógica, ela não teria mais desejo de ir lá, o corpo não sentiria mais necessidade, ela já estaria desintoxicada. Mas a medicina só pode fazer isso. Agora a cura divina, ela trata com o espírito daqui. Ela mata o câncer, a vida do câncer. Ela mata a vida do espírito que faz o drogado ir lá se drogar. Por isso, mesmo que o seu corpo queira ir lá se drogar, o teu espírito, que é o espírito de Deus, você não te deixa ir lá se drogar. Você tem que
matar o espírito daquilo. O homem não pode dar jeito no homem. O homem pode te internar a pessoa nas melhores clínicas. Enquanto aquele espírito não foi tirado de lá, nada dará jeito. Nada tirará aquela pessoa da prostituição. Nada tirará aquele homem do bar de fazer as coisas erradas, porque é um espírito que está lá. Deus mata o espírito, tira o espírito que está lá. A mesma coisa com a cura divina. Às vezes o câncer físico está ali, mas ele está morto. O que o profeta ele fala? Se você crê na sua cura, tenha fé para alcançar aquilo, aquele espírito sai, aquele demônio morre e você começa a se sentir bem, mas o corpo está lá. No primeiro dia você está bem, no segundo, mas aquilo começa a inchar porque está morto. O corpo morto, depois de alguns dias, ele incha. E aquilo tem que ser jogado para fora. E aquilo fará você se sentir mal. E quando parar a fazer aquilo se sentir mal, você vai achar que talvez tenha perdido sua cura. Ele falou, no momento que você achar que você perdeu sua cura, aquele demônio volta. E volta pior do que o outro. Jesus nos diz, se um espírito mudo sai, ele anda por lugares áridos, e não achando lugar para se repousar, ele volta à sua antiga casa, e se tiver vazia lá, ele volta com mais, e não entra só, mais 7 demônios. E o último estado é pior que o primeiro. Então, quando aquilo começar a se sentir mal, aquilo é um bom sinal. Não que você perdeu a sua cura, mas é um bom sinal que aquilo funcionou. Agora o corpo tem que jogar aquela infecção para fora, aquela carne podre para fora. É assim que a cura divina funciona. Ela não é um milagre. O milagre acontece na hora, mas a cura divina é como se fosse um tratamento. Nós vamos encerrar. Como a fé mata? Agora, bem, essa é a mesma coisa que quem toma lugar quando o demônio é expulso de uma pessoa enferma. Os primeiros poucos dias, eu sinto maravilhoso, então eu começo a dizer, estou mais doente do que eu era, tenho perdido minha cura, tão seguro como a fé tirou fora a incredulidade e traz imediatamente de volta outra vez. Tão seguro como a fé o tirou fora. Tirou aquele espírito fora. A incredulidade o traz imediatamente de volta outra vez. Como a fé o mata, a incredulidade o ressuscita. A fé mata o demônio. A incredulidade o ressuscita. O traz de volta. Jesus diz, quando o espírito imundo... Já falamos isso. Agora... eu quero só pegar a última parte que eu anotei. 90. Nós vamos encerrar. Eu tenho estado cerca de 7 anos ensinando através da América. Tendo esse serviço de cura, eu somente obtive uma boa noção para começar atrás dos países ensinando a Bíblia e sobre demonologia. Como as pessoas podem entender o que fazer. E essa é a razão que elas vêm e as pessoas podem entender o que fazer. E essa é a razão que elas vêm nessas reuniões várias vezes e companheiros. Se você não compreende, ele deu isso por quê? Mas por que ensinar isso? Eu quero só ser curado, eu não quero saber como que funciona. É para ele não voltar. O profeta está ensinando como é que você segura a sua cura. Ele ensinou como ela se forma, ela é um espírito, se torna física. O demônio sai, aquilo te fará se sentir bem no começo, depois se sentirá mal. Mas não perca a fé. Porque se você perder a fé, acreditando que você perdeu a sua cura, aquele demônio vai voltar. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que você segure a sua cura. Essa é a razão. Agora recolhe aquele companheiro que veio e disse que ele tinha o dom de cura divina. O dom de cura divina estava em você se você foi curado. Não estava naquele companheiro que orou por você. É você aquele. Qualquer dom opera pela fé.
E não importa quanto dom de cura eu tenha, eu creio nisso de todo o meu coração. Mas você poderia se pôr de pé aqui se você não tem a mesma classe de fé. Isso não te fará nenhum bem. Eu poderia orar por você por horas, semanas e meses. Não são os pregadores com a cura divina. É você que tem o dom de cura divina, que crê em ser curado. Porque é através da fé. Cada operação de Deus é através da fé. E ele joga. Toda a armadura de Deus é pela fé. Se você crê, você pode ser curado. O médico diz que você vai morrer. Se você crê, você viverá. Não temos nenhuma coisa natural neste mundo. Tudo na igreja é um ato de fé. Veja, a armadura de Deus. Amor, regozijo, paz, longanimidade, bondade, humildade, bondade, paciência. É isto certo. Tudo sobrenatural, nada natural. Então nós não olhamos nas coisas naturais, porque estamos executando o sobrenatural. E a única maneira que podemos basear isso é fé. É naquilo que Deus disse que era a verdade. E olhamos despercebido e chamamos aquelas coisas as quais não são, como se fosse como Abraão fez quando Deus prometeu o bebê a ele. Abraão chamou aquelas coisas que não eram como fez Deus, como se fosse. Sendo com 100 anos de idade, não titubeou na promessa de Deus por incredulidade. Ao mesmo tempo, ele tira o foco dele. Ele não quer aquele que as pessoas olham ele. Ele está deixando você ciente que se um dia você não tiver um pastor do seu lado, se não tiver um evangelista, mas se você tiver fé, você pode receber aquilo que você precisa. Não por sentimentos, não pela visão. Você não anda pelo que sente ou vê, é por fé. Fé é crer naquilo que você não tem. Você não tem aquele emprego que precisa ainda, mas você crê que Deus te dará. Você não tem a tua cura ainda, mas você crê que você terá. É a mesma coisa, o profeta dá um exemplo bem simples de fé. Quando você sai de casa para trabalhar e fala para a tua esposa, estou indo trabalhar e de tarde eu volto. Como é que você sabe que você vai voltar? Você tem alguma prova disso, mas você acredita que você vai voltar. Isso é um exemplo de fé. E quando Deus tem pronunciado qualquer coisa, disse, tudo que pedirdes quando orardes, crendo, recebereis, e segure-se nisso. Deus disse assim, então tem que ser assim. Amém? Demônios, fé no Pai, fé no Filho, fé no Espírito Santo, creem em mim. Demônios tremerão e pecadores se despertarão. A fé em Jeová estremecerá qualquer coisa. Isso é correto. Oh, certamente que sim. Tenha fé em Deus. Ore nele. Não se mova. Fique exatamente lá. Deus disse assim. E os demônios que são eles são seres espirituais. Agora o médico diz, você tem câncer, você tem catarata, você tem prelicia, você tem isto, é o diabo, é uma vida. Ele atrás daquela vida há um espírito. Quantos sabem, podem ver o que câncer, a catarata tem poder, é um espírito que possui vida. Bem, nada pode ter vida sem um espírito. Vê você? Então tem que ter uma vida para operar aquilo em algum lugar. Mesmo aquela árvore lá tem vida nela. Toda a ciência no mundo não pode fazer uma folha de grama. Você sabe disso? Não tem. Aquele mesmo Cristo pode... Agora, Jesus, veja aquela árvore. Ele está falando, eu estou cortando. Ele falou daquela árvore quando ele olhou aquela árvore, aquela figueira. A figueira, ela era uma figueira, mas ela não tinha dado fruto diante de Deus. Era o Criador que estava passando ali. Não importava se era época ou não. Aonde o Criador passasse, tinha que ter vida. E ela não deu fruto diante do Criador.
Quando Jesus passava num funeral, você pode ver na Bíblia, Jesus nunca celebrou um funeral, porque ele é o autor da vida. E onde a vida entra, a morte não pode ficar. Onde a luz, a trevas não pode ficar. A luz não se mistura com as trevas. A luz expulsa as trevas. E cada vez que Jesus passava no funeral, ele ressuscitava o morto. E aquela árvore, quando ele passou, ela não deu fruto perante ela. Não importa se era deserto ou onde era, ela tinha que dar fruto, porque o Criador estava passando ali. E Jesus reprovou a vida daquela árvore. E ele a amaldiçoou e ela morreu. E o profeta disse, aquele mesmo Cristo que reprovou a vida daquela árvore, Cristo pode reprovar um câncer dentro das raízes. E a coisa toda morrerá. O médico, dependendo do lugar, ele não pode tirar o câncer. Mas aquele mesmo Cristo que matou aquela vida, tirou a vida daquela árvore, ele pode tirar a vida daquele câncer. Aquela árvore encontrava-se lá do mesmo jeito que ela estava hora antes. Mas você encontrará que as folhas começaram a cair, então suas cascas começariam a se desgarrarem e se desgastarem, dia após dia e semana após semana, e depois de algum tempo não havia nem mesmo nenhuma partícula daquela árvore. Aleluia! Câncer, tumor, catarata ou qualquer coisa a mais terão que ir quando Cristo falar. Ele expulsou demônios e ele disse, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes ou beberão coisas mortíferas, e isto não lhes fará dano algum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles sim serão curados. Você o ama? Ele diz, sinto por ter lhe segurado uma hora aqui nesta tarde, assentado aqui. Amo vocês ao Senhor? Bem, o que acontecerá agora? Se você aceitar Cristo como seu curador, e você crê em seu coração que algo tenha acontecido, e crê você que está curado, ele faz uma pergunta. E crê você que está curado? Irá você crer que está curado? Não deixe o diabo prender nada em você. Somente siga em frente. Doutor, diga, doutor, como isso parece? Ele disse, ora, isso continua lá. Em seu coração você sabe o que aconteceu? A primeira coisa ele dirá, diz, quero saber o que aconteceu com aquela coisa. Então dirá, olha doutor, eu lhe direi, aqui está o que aconteceu. Jesus Cristo me curou. Isso é correto. Jesus Cristo me curou. Inclinemos nossas cabeças, eu gostaria que cantasse. O Salvador está aqui, eu não sei qual pessoa. E se há uma pessoa enferma que queira oração, nós passamos, talvez a gente não sabe se expressar, cansativo, mas isso é interessante. A gente poderia muito bem dar mensagem que agradasse ao povo. 342. Nós vamos dar mensagem que agrada à alma. Se você tem algum problema, alguma doença e quer oração, o altar está aberto. O Salvador está aqui, o amoroso Cristo, Ele é o grande curador, bendito Jesus Cristo. Depois de Pai,
cantai com coração e voz ao Santo nome Cristo. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Fúria, odeia a tua necessidade. O Salvador está aqui, o amoroso Cristo. Ele é o Deus e curador, bendito Jesus Cristo. Possa conceder conceda isso, porque ela necessita, Pai. A gente não sabe a sua necessidade, mas o Senhor conhece. Foca, da força, que ela possa ter fé, e verdade fé para alcançar a sua necessidade. Seja onde for, em nome de Jesus. Amém. Deixa-me tocar
Bem claro. Cadê esse? Estamos agradecidos, ainda que talvez nós não saibamos como dar ensinamentos, maneira cansativa para a sua igreja. Talvez alguns não esperavam esta maneira, mas é o que o Senhor nos deu. Pai, o que nós não conseguimos colocar no coração, que isto possa o Senhor fazer, ó Pai. O que importa não é o quanto nós gritamos, nos sentimos bem, porque o remédio às vezes ele não é bom, ele é amargo, mas é o que isso fará com as nossas vidas. Que isso possa trazer vida para as almas que estão precisando, Pai. Também, ó Pai, colocamos cada um que aqui está, que precisa passar essa semana para o trabalho, e nós não saberemos o que enfrentar, teremos lá fora, Pai. O Senhor possa cuidar de cada um de nós. O Senhor nos ensinou, Pai, através da mensagem do seu profeta, o que é aquela doença que o médico às vezes não pode tirar, aquela atitude irrepreensível daquela pessoa, que os pais não podem tirar, o marido não consegue lidar com aquilo. Aquilo é um demônio, Pai. Mas o Senhor também ensinou que em seu nome a sua igreja expulsaria os demônios, Pai. Que agora, para nós repreendermos cada tipo de demônio, seja ele doença ou um espírito atormentando uma pessoa, em nome de Jesus Cristo, não pelo nosso nome, mas pelo seu nome, Pai. Nós repreendemos cada espírito maligno, que ele possa soltar-se dessa vida, desse momento, e que ela possa reconhecer que só o Senhor pode salvar, só o Senhor pode tirar ela daquele estado, Pai. Conceda isso, Senhor.
Nós estamos pedindo em seu nome, porque o Senhor falou para pedir, ó Pai. E também, meu Deus, se há alguma pessoa que precisa vir a Cristo, ser batizada, que este Espírito que está segurando, dizendo que outra hora eu vou, porque o teu profeta nos ensinou também que isso é um Espírito lhe segurando, para soltar-se dessa pessoa, e ela possa entender que a hora é tarde. Talvez, ó Pai, nós nos enviaremos quando nós cruzarmos a porta de saída dessa igreja. Talvez o Senhor nos recolha, ou talvez o Senhor venha amanhã, ó Pai. Mas, Senhor, o certo é que cada um desses seus filhos, quando o Senhor nos chamar ou quando o Senhor nos buscar, nós queremos estar, ó Pai, preparados. Não queremos ter nada para trás para acertar. Que nós possamos acertar isso agora, Pai. Que possa haver um conserto na sua igreja. E que o Senhor possa nos tornar um tal Espírito que este mundo não possa mais nos suportar, para que nós possamos ser arrancados daqui, ó Senhor. Nós pedimos, Pai. Nós não podemos fazer nada sem Ti. Por isso, ó Pai, como Davi diz, não retire de mim o Teu Espírito. Coloca o Teu Espírito em nossos corações. Cuida de cada um de nós, ó Pai. O que fará com esse irmão e essa irmã, que eles sejam cuidados. O que fará que eles se desviem das coisas erradas, é o Senhor cuidando deles. E a Bíblia diz que o Senhor, o seu anjo, acampa ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor possa acampar ao redor dessa criança, desse velho, desse jovem, desse marido, dessa esposa. O Senhor possa acampar o seu anjo ao redor e que nós possamos sentir a sua atmosfera celestiais, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos, Pai. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, hoje e para sempre.